Seja bem-vindo a mais um episódio do 1 Quilo Podcast. Podcast que a gente trabalha exercício, treinamento físico e como isso pode influenciar em todas as áreas da sua vida. Hoje estou aqui, Dani Nogueira, sem o meu marido querido e host também, Luiz Martins, mas com uma grande convidada. Hoje o papo é com alguém que vai direto na raiz do que muita mulher vive e não consegue nem nomear. Ela é médica psiquiatra, pós-graduada em psicologia familiar, com uma formação que une ciência, filosofia e uma escuta humana real. E a gente sabia que precisava trazer ela aqui para essa conversa. Estamos aqui com doutora Letícia Foleto. Que apresentação mais bela, adorei. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Dani, é um prazer conversar contigo, porque é alguém que eu já admiro há algum tempinho. Treinava com a gente lá no box. Hoje Exato. não treina mais só pela distância, né? Infelizmente. Mas é uma pessoa que conversava, a gente batia bastante papo. E eu achei muito legal a ideia de trazê-la aqui para trabalhar um pouco desse assunto de mulher, maternidade, que é uma coisa que eu tenho desenvolvido e eu tenho visto que o mundo está precisando desenvolver bastante. Muito. Como de costume, eu começo sempre com uma frase, o episódio. Você treina o corpo, mas será que você está treinando a sua cabeça também? E para começar o tópico, eu queria entrar com a ideia de mulher e treino. O treino como uma ferramenta de saúde mental. E o que eu vou começar com uma pergunta, né? Para a gente poder desenvolver esse assunto. O movimento físico, o exercício, ele pode ser considerado também um cuidado emocional? Adoro essa pergunta. E sim, pode, né? É um tema que ele ramifica muito, né, Dani? A gente consegue conversar sobre várias coisas dentro da saúde mental só falando do exercício. E eu, pelo menos nos meus atendimentos, eu sempre abordo esse tema, assim. Tem pessoas que acham até estranho. Falou, mas psiquiatra, ela tá me perguntando se eu faço atividade seu física. treino? O que tem a ver? Não é só me passar um remédio. E não, né? Então, hoje já tem muito estudo, a ciência, ela, graças a Deus, avançou muito nisso para conseguir comprovar que a carga do exercício físico, a regularidade ali, a frequência com que a pessoa faz, é um tipo de tratamento também. Então, tem um estudo que é enorme, assim, que já mostrou que eles testaram um grupo que fez atividade física, tinha depressão e só fez atividade física, e o outro grupo também tinha depressão e só tomou um comprimido de sertralina, que é antidepressivo. No final do teste, foi um estudo bem controlado. Ambos as pessoas, todos os grupos, né, os dois grupos melhoraram da mesma forma. Então, isso é um bom exemplo que eu uso até para os pacientes. Olha só, não sou eu que estou te falando. A atividade física é sim um tratamento. Então, hoje a gente já foge muito daquele escopo, né, que antigamente mais as pessoas falavam, tem que se exercitar porque é bom para a saúde. Tá, mas espera aí, é bom como? É só Hoje para a gente saúde já física? sabe. É só para o coração que importa, é só para eu envelhecer bem. E não é assim. Inclusive, eu acho que os benefícios que o exercício físico traz, eles são muito mais palpáveis na nossa saúde mental do que no coração, por exemplo. Porque eu não tô vendo meu coração ficar melhor conforme eu ergo uma barra, entendeu? E o envelhecimento você só vai se dar conta lá na frente. Depois, Então, para a saúde mental, a atividade física, ela é complementar ao tratamento e muitas vezes, Dani, isso é uma coisa que as pessoas também não sabem, ela trata casos leves a ponto da gente evitar usar uma medicação. O que é muito melhor, na verdade, Muito né? melhor. Muito melhor. Evitar a parte de medicamento, que Sim. por mais que ele tenha os benefícios, ele também tem as reações adversas. Tem todo tratamento medicamentoso tem seus efeitos colaterais, né? Claro que a gente tenta minimizar isso escolhendo bem, mas uma vez iniciado um tratamento com psicotrópico, a gente não pode, 2 meses depois melhorei e vou tirar, não é assim, né? Então, a atividade física eu vejo que ela dá mais liberdade para a pessoa. Então, tanto para esses casos onde você está querendo evitar a progressão de um sintoma para não chegar no remédio, tanto para aqueles que poxa, ok, eu já tenho algo um pouco mais sério, eu preciso da medicação e eu quero melhorar o meu estilo de vida para me libertar o mais rápido possível. Então, serve para todo mundo mesmo. Talvez até, de repente, na parte de desmamar do remédio, né? Também pode ser uma forma Sim. de
de ajuda, assim. Ajuda, ajuda. Ou até em relação a vícios, etc. A gente já teve outros médicos falando sobre isso. Você substituir um vício ruim por um Um vício bom. vício... É. Esse é um tema legal que quando os pacientes às vezes chegam pra mim e a gente precisa começar a medicação, eles perguntam, né? Por quanto tempo eu vou precisar tomar isso? E aí a resposta é muito individualizada, a gente segue ali alguns parâmetros, mas eu já adianto pra ele, do tipo, olha, quanto mais você se esforçar no seu tratamento não medicamentoso, mais fácil e mais rápido vai ser a retirada do remédio. Então, tá fazendo terapia, tá se alimentando bem, dormindo bem e se exercitando, esses são os 4 pilares que para nós Básicos. psiquiatras são básicos. Aí, beleza, eu consigo ter essa conversa. Agora, você melhorou, só que tua vida tá toda desordenada, você não tem hábitos saudáveis, sinto muito, A vai ser mais desordem do seu dia complicado. você leva pra vida, né? Desordem na sua casa, desordem no seu armário, você leva pro seu dia a E dia. leva mesmo. E o ponto do vício é extremamente importante, Dani, porque eu vejo que agora a gente tá numa onda, assim, que as pessoas têm lidado muito com vícios. E aí, quando a gente fala vícios, não é só vício em droga, em álcool, que era, né, muito comum antes, a pessoa dependente de alguma substância química. Hoje a gente já vê que não. A dependência, ela tá indo para outras áreas. Então, dependência de comida, dependência de Bastante. compras, né? Compulsão por compras, Dependência de telas. de telas. Nossa, aí já me sobe também raiva, porque isso Te já sobe o desespero. desespero, porque daí não somos mais só os adultos prejudicados, né? As crianças estão sendo muito prejudicadas. É aí que vem a minha raiva, a minha aflição. Porque o adulto, ele, mesmo que ele se ferre, ele consegue se virar. A criança não. Vai ferrar pra sempre com a cabeça dela. Porque ela ainda não tá adaptada e ela ainda não tem uma regra na vida dela. Você tá inserindo uma regra e um vício ruim desde pequena. Sim, e Ela não aí vai ela vai conhecer ter outro aquilo mundo. como hábito, né? A criança, ela tem... Ao ser humano, né? Ele tem a neuroplasticidade. Então, conforme a gente vai crescendo e envelhecendo, o nosso cérebro, ele vai ali se reformando, digamos. Hábitos ruins desde cedo, esse neurônio dela vai aprender que aquilo é bom. E aí as podas neuronais que são bem demarcadas ao longo da nossa vida, elas já não vão ser mais capazes de reverter danos que já estão lá, né? Elas vêm para trazer algo novo para a criança. Só que se eu não tô incentivando essa criança a ter algo novo bom, não tem milagre. É a sementinha ruim, né? Você plantou a Sementinha sementinha ruim. ruim, a árvore não vai crescer. Não vai ter Não vai como. crescer saudável. É. E esse cuidado com o corpo, falando especificamente da mulher, ele influencia a saúde emocional dela? Influencia. Essa é a minha parte preferida. E eu gosto muito desse tema por ter visto muitas histórias, né? Ter pessoas que eu acompanho que realmente mudaram de vida por conta do esporte e até a minha própria história. Então, eu falo, eu não sou uma grande atleta, mas eu amo muito a prática de esportes. E isso na nossa vida vem de uma forma muito complementar para a mulher em específico, porque ajuda a dar segurança, a formar até a identidade, a personalidade da pessoa. Então, eu assisti inteiro o episódio de vocês com o Lucas, né? Eu gosto muito do Lucas e Sensacional. muito. Ele fala uma coisa lá que o Luiz até também comenta que eu concordo bastante. A pessoa que pratica esporte, ela acaba se tornando mais legal, porque, né, isso não é, a gente não tá nichando um grupo e separando as outras pessoas, mas é que até a prática ali do exercício, a sua necessidade de socializar e de se testar num ambiente que é diferente, que é muitas vezes desafiador para a mulher, isso a torna melhor. Porque você sai do seu ambiente de conforto 100%. 100%. Então, eu não sei como é que foi pra você, Dani. Eu acho que é até interessante saber mais da tua parte, como que tu começou com o esporte. E isso com certeza te ajudou, né? Porque pra cada Sem- pessoa é diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu entrei no esporte principalmente porque eu era muito tímida quando eu era pequena. Eu era muito tímida. E aí uma vez eu tava na academia com meu pai, ele tava fazendo musculação e eu tava assistindo no cantinho uma aula de taekwondo. Eu já fazia outros esportes, já tinha feito ginástica na escola, tudo. E aí ele falou pra mim, ele falou assim, o professor falou, você quer fazer uma aula? Não sei, Né? não sei o que eu quero fazer. E aí meu pai foi, me incentivou, tudo, e aí eu comecei o taekwondo, que foi um dos esportes que eu fiquei durante anos, né? Eu lutei durante 16 anos da minha Ah, vida. que legal. Antes de ir pro cross, antes de ir pra outros esportes, eu fiz ginástica rítmica e aí o taekwondo
em acompanhamento. E Uhum. foi uma coisa que me ajudou muito nessa parte de me soltar, de confiar mais em mim, de perder um pouco dessa timidez, Uhum. de entender que uma coisa é a timidez, que ok, agora o excesso de timidez que te faz não ter contato com as pessoas, te faz ficar meio quietinho ali no canto. Então o esporte me ajudou muito nisso. Hoje as pessoas que me veem dando aula, essas coisas, não imaginam que eu era uma pessoa muito quietinha na escola, que eu Não ficava nos mesmo. cantinhos assim. Então isso, eu sou mais quieta do que o Luiz, por exemplo, obviamente. Aproveitando O que ele não Luiz tá é aqui pra falar mal. expansivo. Mas ele fala bastante, até nas aulas o pessoal fala, Luiz, para, vai, vamos continuar a aula. E eu já sou mais direta nesse ponto, mas me Uhum. ajudou muito nisso, o esporte em si. E antes de fazer educação física, eu formei em direito, né? Então me ajudou bastante também nessa parte, Até nisso. até nisso de me soltar e de me impor mais. Eu trabalhei numa área que era muito masculina, vamos dizer, porque eu trabalhava com direito criminal. Nossa, Quando eu legal. entrei no escritório, eles falaram: Ó, a gente não sabe se a mulher vai dar conta do trabalho, não sei o quê. Não, vamos lá. Mas porque eu já tinha o esporte na minha vida, que já Uhum. me fazia essa coisa da luta, do combate, do frente a De frente. aguentar a dor e ser forte, né? Exatamente. E acho que voltando para a pergunta inicial que tu fez, né? O como que isso influencia na saúde mental da mulher. Hoje eu vejo que a mulher, ela tá muito sobrecarregada. E a culpa é nossa. E a culpa é E nossa. agora eu vou ser cancelada. Por que que a culpa é nossa? Porque, nossa, assim, a história fez a gente chegar nesse lugar. Uhum. Então, o feminismo, né, o movimento feminista, ele fez a mulher conquistar muitos espaços. E que bom. Todos, eu sou muito grata a isso, porque talvez se não fosse isso, a gente não teria feito uma faculdade, a gente não teria se inserido muito bem no mercado de trabalho. Só que a gente foi ensinada que só isso importa. Exato. Eu não sei como é que foi com você, mas pra mim foi assim. Exato. Ninguém me orientou, olha, que tipo de marido você precisa, que tipo de homem você Exato. vai se Assim, você é relacionar. independente, você tem que. Você não pode depender de ninguém. Exato, você não Você pode depende de depender de você só. homem. Era Exatamente. essa a Era essa a frase. frase. Então você tem que estudar, trabalhar e beleza. Então, ok, a gente teve ganhos muito importantes e eu valorizo muito o papel da mulher na sociedade, né? Só não vou falar assim, Letícia, não é isso. Não. Só que ao mesmo tempo, essa independência trouxe muito mais funções para nós. Porque diferente do homem, que a função, digamos, principal da vida dele é essa força operacional de trabalho, Que é ser provedor. exato, ser provedor. A natureza dele é essa. A nossa natureza se transformou no quê? Precisamos ser força operacional também, mas temos uma casa, temos uma família para gerir, temos o nosso próprio corpo, a nossa própria mente, e sendo que, por natureza, a configuração da cabeça, da mente da mulher, ela é completamente diferente. A gente quer igualar, ou as pessoas querem igualar a cabeça da mulher com a cabeça do homem, querem agir Uhum. como o masculino deve É. agir. E isso eu vejo na faculdade você aprende isso quando você está estudando. Colégio, faculdade. Até o discurso, não por mal de pais, de mães, principalmente, não dependa de homem, você tem que dar conta de tudo, você consegue resolver tudo sozinha. Uhum. E a gente não percebe que isso foi afastando a gente da feminilidade. Inclusive, esse era um Total. dos tópicos que está aqui na minha lista, Uhum. que é exatamente isso. A mulher moderna, ela está adoecendo, tentando dar conta de tudo. Ela tá, porque esse é o caminho final, né, Dani? Então, se a gente fala que a mulher tá sobrecarregada por toda essa sociedade que nos empurrou pra isso, a gente meio que entra nesse automático sem perceber. Então, pra gente voltar pro caminho, né, anterior de, opa, pera lá, eu tô sobrecarregada, por quê? Eu vou ter que fazer um movimento reverso que, nossa, vai dar muito mais trabalho do que se a gente Dá tivesse trabalho, continuado no natural. dói. Dói, E meu Deus. você é julgada. Sim, Você é a absolutamente todo julgada. tempo. Porque é um absurdo você achar que você vai depender de homem, é absurdo você ter um bom relacionamento, porque Uhum. eu acho que se criou muito essa coisa do masculino contra o feminino. Exato, uma competição. Uma competição Um contra o outro. e não só uma competição saudável, vamos dizer. Uma briga mesmo. Sim. Uma briga, um confronto de, porque o que o masculino faz é ruim, a masculinidade tóxica, Aham. que se aham. chama, E como se um tivesse que ganhar do outro, né? ao invés de se complementar. Exato, nós somos aliados, né? Se Deus criou o homem e a mulher,
Isso existe um objetivo, né? Eu sou católica, eu acredito muito Acredito nisso, muito porque nisso estudo também. isso também, não só por uma convenção social. Mas a mulher, então, quando ela tenta ganhar e vencer sempre, e ela luta contra o homem, mesmo que ela é inconsciente, Dani, isso tá na nossa cabeça, mesmo eu sabendo que isso tá errado, pra mim é muito difícil equilibrar essas duas coisas, Sim. o feminino, o masculino, dentro da minha própria personalidade. Então, a gente tá sobrecarregada sim. Porque não tem como a gente conseguir fazer tudo sozinha. E hoje eu atendo muita mulher, eu atendo muito homem no consultório também, que é uma coisa Uhum. curiosa, acho que por ter esse jeito mais, sou muito prática também. Aham. E por É, entender os dois lados, entender o masculino e o feminino que hoje falta na exato, sociedade. talvez. Hoje, não, eu sou homem, então vou procurar só homem, eu sou mulher, eu vou só procurar Uhum. mulher, porque a sororidade. É, nossa, É pesado, mas é é isso, pesado. é isso. Então, eu vejo essas mulheres que chegam pra mim, é muito comum, Dani, os casos onde é aquilo. Eu tenho um trabalho, uma carreira bem consolidada até, sabe? Mulheres que eu admiro bastante, mas que têm um marido, que têm um, dois, três filhos e que adoecem porque não estão dando conta de tudo. E chegam pra mim, olha o que é pior, é um tópico da nossa conversa, com culpa. Com culpa. Tô tipo, meu Deus, mas eu não dou conta. Eu tô doente. O que tá errado comigo? O que que eu tô fazendo de errado, né? Não Exato. é o que está acontecendo, é o que eu estou fazendo de É errado. sempre a E seta assim. puxa, Puxa. E aí eu começo a ter que mostrar pra essa mulher, ela voltar um pouco a história dela e entender por que que ela foi se colocando nisso, como que isso aconteceu e por que que ela tá querendo dar conta de tudo sozinha. e se ela realmente tá feliz naquilo ou se ela tá só pressionada pela sociedade. Tá só sobrevivendo, que é o que eu vejo muito, infelizmente, acontecer. Eu sobrevivo, né? Eu tô vendo as mulheres muito cansadas. Elas já não se identificam mais, elas já não gostam, elas não sabem mais o que elas gostam. Porque elas não se cuidam. E é exatamente nesse ponto que eu também entro, eu falo muito. A mulher, ela deixa de se cuidar, ela fica cuidando dos outros, fica cuidando de todas essas mil responsabilidades que ela Sim. tem, e ela esquece de se cuidar. Só que ela não se cuidando, porque ela se sente culpada se ela for cuidar Sim, dela. claro. Ela É se sente errado. culpada. É errado, porque eu tô deixando de cuidar do outro, tô deixando meu filho uma hora em casa, Sozinho. ou uma hora com outra pessoa, com a avó, com o pai, quem seja, pra eu poder me cuidar. E aí ela tá lá se culpando, se chibatando. Uhum, é muito isso. Eu já estudei um pouco sobre a natureza da mulher para entender, né, isso. Por que que a gente se culpa? Por que que a gente pega muito a responsabilidade para nós, sendo que muito dessas coisas era para o homem resolver, né? Então, por natureza, a mulher é aquela que ordena as coisas. A gente tem esse desejo de ordem. E o homem é aquele que resolve. Uhum. Ele é muito da ação, do ó, Ele me é dá um prático. problema, ele é prático, eu vou resolver. A mulher, já quando ela tem um problema, uma questão pra resolver, ela quer deixar tudo na perfeita ordem, porque nosso instinto é esse. A gente vê uma louça, a gente quer lavar. Ela não pode ficar na pia. Não, a gente até deixa, mas a gente vai lavar uma hora. Não Aham. é difícil ser o homem que fala, ai meu Deus, preciso lavar essa louça agora. Ele fala, não, uma hora eu lavo. Uma hora Vai ela deixando. dane-se. A mulher, ela quer tudo ordenar. Então, se Sim. você vê, às vezes, você tá num ambiente ali de família, que tem algumas mulheres, pode observar, sempre vai ter uma que é meio que a rainha. Ela é a abelha mãe ali que deixa tudo em ordem. Mesmo na presença de outras mulheres, sempre vai ter uma que vai ordenar mais. Então, até aquele espírito feminino de competição, ele nasce disso. Sim. Porque a gente quer estar sempre ordenando. Então, Uhum. quem que vai ordenar mais? Eu ou Eu você? vou ser. Isso é natural. É a minha coisa da dominação, mas como que a mulher domina? Ordenando. Ordenando. Então, quando a gente transfere essa perspectiva para o campo ali do trabalho, das mil funções que a gente hoje exerce, eu vou querer botar ordem em tudo. E é por isso que eu acredito de verdade que vem a culpa. Porque eu tento colocar ordem na minha casa, porque a casa tem que estar impecável, cheirosa, limpinha sempre, né? Uhum. O trabalho, a minha relação, cuidado com o marido, com os filhos, a prática de uma religião, de um esporte, é muita coisa. E não vai ter como sair tudo perfeito. E aí que vem essa coisa da gente se chibatar, assim. E eu sei, porque eu também me culpo. Sim. Né? É Idem. normal, é um movimento Idem. natural. Idem. Acho que todas as mulheres têm um pouquinho Sim. dessa culpa. Você fala, não, eu tô super tranquila. Em algum momento você fala, não, peraí. Será que eu tô mesmo? Aham, exato. Mulheres, vocês se culpam.
A gente se culpa. E é isso, somos normais. Todo mundo tem um pouco disso, por É. mais perfeita que pareça, por mais perfeita que se mostre nas redes sociais, todo mundo tem um pouquinho de culpa. E tem gente que fala assim, ai, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Olha, eu acredito que a culpa da mãe piora, mas eu não sou mãe ainda e eu já experimento essas sensações, né? Sim. Então, quanto mais a mulher ela tem esse chamado à responsabilidade, mulheres que são fortes e que gostam de desafios e tal, elas vão sofrer mais. Você quer ser boazinha, você vai sofrer mais, né? Normal. Você gosta de desafio? Tá arranjando cada vez mais pra Tá sua arranjando mais cabeça. problema. Então, esse é um ponto, Dani, que a gente pode pegar de gancho, né? A nossa perda da feminilidade. Sim, eu digo não só a perda da feminilidade, como também essa questão de que essa coisa do feminismo trouxe também essa coisa da maternidade o mais longe possível. Uhum. Ou da maternidade é uma prisão, da maternidade atrapalha. Às vezes a gente ouve muito isso. Sim. As mães ou as mulheres estão deixando cada vez para depois. Uhum. Só que chega um ponto que às vezes eu tenho visto muitas se arrependendo. Porque a gente tem um relógio. Porque tem um relógio. O homem não tem esse relógio, É. a mulher tem. Exato. E mais entrevistas aparecendo sobre mulheres que se arrependeram, mulheres que. E eu acho que a perda da feminilidade tem muito a ver com isso também, a perda da maternidade. Uhum. Uma coisa é uma pessoa que decidiu não ser mãe desde sempre, mas eu acho que muitas estão decidindo Sem não querer. ser mãe sem assim. querer. É. Por uma pressão social, Uhum. por uma onda de moderna aí de ser mãe é ruim, ser E mãe isso- atrapalha a vida. Sim, a visão que as pessoas têm é essa. Não posso ser mãe agora porque eu preciso cuidar da minha carreira. Então, eu entendo essa dor. Eu juro que eu entendo. Porque, apesar de agora eu estar do lado de cá, onde eu super valorizo maternidade e estou fazendo com que minha vida ande para isso, eu passei muitos anos focada com esse pensamento, assim, incrustado em mim. Tipo, não, preciso estudar, vou fazer faculdade, vou me tornar médica, depois vou fazer uma residência, vou ter que ser muito boa. Aí, depois. Quando eu estiver lá na frente, com tudo certo, Isso, porque é a ordem, né? Aham. Quando tudo estiver certo, aí eu vou ter filho. Aí eu vou ter filho quando tiver com um trabalho bom, ganhando bem, com um marido bom. Aí, olha como isso é louco. Porque como que a gente pretende fazer isso funcionar dessa forma assim tão desleixada? É. A maternidade, ela é um dos maiores projetos da vida de uma mulher. Uhum. A geração de uma vida não é qualquer coisa, não é só um trabalho, porque ser mãe é um trabalho, né? É cansativo. É um outro trabalho. Então, é um outro trabalho. Como que você pretende deixar isso acontecer naturalmente? Não vai dar certo. Alguma peça vai ficar fora desse quebra-cabeça. Então, ou vai ter filho de qualquer jeito, com qualquer homem, que esse é um dos grandes problemas hoje, né? E aí, depois essa criança nasce, você vai criar ela de qualquer jeito, aí você vai parar de se cuidar. A bola de neve, ela só aumenta. Só aumenta. Então, eu entendo e eu admiro muito a mulher que gosta de se dedicar à carreira. Eu sei porque eu sou uma dessas pessoas. Só que a gente tem que saber que não é só isso. E aí, a história individual de cada um vai te perguntar. Você, Dani, eu, Letícia, como é que você vai fazer pra encaixar tudo isso na tua vida? Dado que, ok, você entendeu que isso é uma necessidade, é uma verdade, é um desejo seu. Entendeu que isso é importante pra você. Porque vale você valorizar e analisar se isso é importante pra você. Ou, às vezes, muita mulher fica num relacionamento, de repente, com um homem que não quer ter filho. E fala, não, eu vou mudar a cabeça dele, e vai se deixando de lado. Mais uma vez, a força masculina aparecendo. Exatamente. Eu vou mudar ele. Que poder é esse, gata, que você tem? Você muda qualquer pessoa. Nossa, que mulherzona. Olha como ela é top, entendeu? Que Ela... essa coisa da Mulher Maravilha, né? É, a Mulher Maravilha, A Mulher exato. Maravilha. Então, até isso foi colocado na nossa natureza e de forma natural a gente pegou essas funções. Porque se a gente é aquela que põe ordem, então vou pôr ordem no meu macho também. Você põe ordem em tudo e você consegue tudo. Tudo. Você joga 1000 bolinhas pra cima e consegue lá fazer o malabarismo. Sim, aí o resultado final, eu deixei de ser mulher e me tornei um homem também. Então, aí você afasta o homem. Isso, que eu abri a boca pra falar. Nesse momento é onde o relacionamento dá errado.
E muitas vezes você demora anos pra perceber que você tá ali se colocando em todos os lugares, você é tão boa que você é mulher e você também faz as coisas que o homem deveria fazer. Você é a mulher e o homem da relação. Aí você não precisa de um homem, E no aí o caso. homem deixa de ser homem, muitas vezes o homem assim, ó, quando eu comecei a estudar isso, eu falei, cara, mas por quê? Como que o homem deixa isso acontecer? Porque ele só resolve um problema se esse problema tá na frente dele. Então, se eu pego pra resolver, como que ele vai resolver? Ele não vai nem identificar, porque é muito da nossa natureza feminina fazer Então, isso. era isso que eu ia dizer. Em relações e estudando também sobre isso, até porque, como a gente falou do Lucas, né? Ele é um grande mentor pra mim. Ele me ajudou em vários momentos da minha vida. A gente. E aí eu comecei a estudar e entender um pouco mais isso. Você fala, nossa, como que o homem deixa chegar a esse ponto? Mas é que a natureza dele é gastar o mínimo de energia possível. Então, se você não apresenta uma coisa pra ele, você fala assim, ó, resolve. Se você puxa e Vai resolver. resolve, ele vai ficar na boa. Tá sendo resolvido, tá tudo bem, tá tudo ali. E ele vai te admirar. O homem que tá com uma mulher que é forte, ele admira essa mulher. E eu não tô falando aqui que a gente precisa ser umas mimizenta fraquinha, não é isso. Não. Precisamos ser mulheres, sim, competentes e fortes, mas dentro da nossa natureza, do que nos E cabe dentro da fazer. feminilidade. E continuando a ser feminino. Então, quando eu comecei, então, uma coisa engraçada, assim, eu lembro que a minha primeira aula no cross com você, no box, eu cheguei e eu tava muito naquela, cara, eu preciso voltar a me exercitar, eu amo isso aqui, vamos lá, vai doer, e eu tava com vontade da dor, né? São Boa. picos raros que a gente tem, mas às vezes acontece. Fui lá numa aula cedo, assim, ó, que era o único horário que ia dar. Cheguei no box, dei de cara com a Dani, assim, professora. Eu não sabia, eu demorei muito pra saber que vocês eram os donos e tal. Falei, meu Deus, essa mulher, olha o tamanho dela, como que ela chegou nisso? Eu nunca vou ser capaz. Eu já me coloquei numa comparação, num desafio. E aí depois, né, com o tempo, eu falei, não, olha só, eu comecei a admirar muito, que ela tem uma filha, ela tem um marido, ela tem toda uma história. E ela priorizou isso na vida dela. Então, acho que esse é um ponto que a maioria das pessoas trava aí. Ela trava na comparação de olhar uma mulher que deu conta de fazer tudo, só que ela não vai pra página 2 de olhar pra história dessa pessoa e falar assim, cara, o que que ela fez Pra chegar. pra chegar ali? Quanta coisa ela teve que enfrentar, quantos nãos ela precisou dizer, ou até quantos erros ela cometeu que hoje a formaram. Então, será que se ela faz, eu também não consigo? E pegar de inspiração e fazer e se cuidando. Porque a mulher, ela para de se cuidar, ela se compara, fala, esse aqui eu não dou conta, então tchau. Vou mudar o foco. Porque eu acho que é muito essa coisa de você quer o resultado, mas você não quer ver o caminho que foi percorrido. Sim. Ou você não quer dar conta do caminho, ou você não quer olhar o que precisa ser feito. Porque às vezes fazer o que precisa ser feito dói. Uhum. Dói. Você deve ter inúmeras conversas com inúmeros pacientes dentro do consultório que, ó, vai doer. Mas você precisa mexer nisso É. pra resolver. A Senão ele vai maioria ficar não quer. lá. Não quer. É a mesma Então, coisa. É a mesma coisa. E eu acho que até nisso o exercício te ajuda. Porque se você aprende a enfrentar dentro de um ódio, por exemplo, como é no CrossFit, como é no cross-training no geral, uhum. você é colocado diante de desafios ali o tempo todo, que é a coisa que você falou da zona de conforto. De Sim, sair da zona tem de que sair. conforto. E você vai ter que sair na sua vida. Se você treina a sair da zona de conforto no treino, pelo menos um pouquinho você leva pra Nossa, sua agora vida. você replicou o que o Danilo me falou ontem. O meu noivo lindo, maravilhoso que tá aqui. Ele sempre fala muito isso. A gente se apoia muito nesse desejo por essa performance, por ser bom, por estar cuidando de si, sabe? Porque a gente valoriza isso. E foi um ponto em comum também. Olha como que nas relações a gente se atrai com essas semelhanças, né? E aí, ontem a gente treinando lá, eu tava super cansada, um dia exaustivo, atendi uma galera e tal. Tava com dor no corpo, porque agora eu tô na musculação, é muito diferente o estímulo. Eu achava que ia ser mais fácil, eu tô pagando a minha língua. Não é mais fácil. Se você Não treina é mais direito, fácil, não é mais fácil. E aí eu olhei pra ele uma hora e falei assim, cara, eu tô com vontade de chorar porque eu sou muito fraca, eu não tô dando conta. Eu olhei pra ele e falei, desesperada, olha só, não é porque eu sou psiquiatra que eu não enfrento meus monstros também. Eu não tô dando conta de erguer 50 quilos na minha perna, como é que eu vou cuidar de um filho? Olha só a culpa de novo aparecendo, Dani, toda hora. Aí ele olhou pra mim e falou, cara, você é forte, olha só o que você tá fazendo. Você tá treinando super bem todo dia. Você tem noção?
Aí eu, Olha lá, tá o bom. ponto masculino não resolveu o problema. Ele é direto ao Aham. ponto. Ele te traz ali Me trouxe pra realidade. centro, pra Porque realidade. eu, Letícia, pelo menos eu abstraio muito, E a assim. gente divaga. Divaga, nossa. Eu que amo uma filosofia ainda, a gente começa a ir longe. Então, essa parte da dor, né? Aí ele falou: olha, essa dor que você tá sentindo aqui malhando, talvez vai ser maior que você vai sentir em algum momento da sua vida. Aí eu falei: nossa, é verdade, eu sei disso, mas eu preciso ser lembrada disso. Então é bom quando a gente lembra que a dor do treino, ela dura ali 1 horinha. E nessa 1 horinha, você não vai ficar 60 minutos sentindo aquela dor muscular que dá Vai vontade ser de vomitar. São os picos. São os picos. E aí, se você ficou forte ali, você já treinou. Uhum. Porque algum momento da sua vida você vai encarar uma dor muito grande e aquela dor da academia, por mais que ela seja corporal, ela te treinou a fazer uma coisa, que é ir além. Então, se eu consigo, então tá, vamos lá, me dá um pouco mais, me dá mais um desafio pra resolver. Que é o que a vida pede sempre. A vida pede sempre. E nós, mulheres, como é que a gente equilibra tudo isso? Essa força, essa dor do treino com a feminilidade? Tem como. Porque é o que eu disse, não é porque nós somos mulheres que a gente tem que ser as bonequinhas. Ai, não ergo uma sacola de mercado. Não é isso. Mas a gente ser capaz de resolver as coisas e sim, querer às vezes depender de alguém pra ajudar. Sim. Não, isso é evidente. Outro dia eu até brincando, fiz um videozinho que o Luiz estava carregando minhas Da malas, mala eu sabe? vi. Não, mas é tão forte e ele carrega as malas. Lógico, essa hora eu carrego o peso dentro da academia, lá Você fora. poderia carregar, não poderia? Exatamente, poderia carregar, mas naquele momento ele veio com a atitude dele, com o cavalheirismo dele e carregou a mala. Ótimo, Tudo perfeito. certo, ótimo. E aí é exatamente isso que você falou, e é exatamente isso que eu queria trazer. A questão da feminilidade, da força e do feminismo. Onde que a gente se perdeu nisso tudo? A gente já tá falando muito, né, do impacto disso na saúde mental feminina e de entender que, assim, ser forte, você pode ser forte feminina e pode ter as suas responsabilidades, etc. Só não leva isso pro extremo. Uhum. Porque senão você vai afastar as pessoas à sua volta. Aquilo que você acabou de falar, a semelhança da energia, por isso que você tem que se cuidar. Para atrair para perto de você o relacionamento que você quer, as pessoas que você quer perto. Sim, sim, isso muda o jogo, né? Eu diria. E hoje, talvez muitas mulheres até se sentem sozinhas, Dani, e sobrecarregadas por isso. Porque elas querem dar conta de tudo, elas se sobrecarregam e não sobra tempo para elas. Para alimentar uma amizade, para alimentar um autocuidado, Um próprio relacionamento. um relacionamento saudável, né? Não tem como. E as pessoas, elas se repelem mesmo desse tipo de gente que é muito perfeito, que dá conta de tudo. Essa mulher que é muito forte no sentido Ruim da palavra. ruim, né? Porque as relações, elas se complementam justamente no que falta em cada um. Uhum. É isso que faz a gente se manter conectado, né? Então, eu gosto da Dani, a Dani, por exemplo, tem coisas em você que eu te admiro, isso me conecta e me atrai a você. Sim. Se você fosse uma pessoa extremamente fechada, durona ali, que, não, olha só, eu sou perfeita, isso aí é uma estrutura muito rígida e seca, ninguém ia se aproximar de você, não ia ter espaço, né? E dentro da nossa casa, isso também pode acontecer, na relação com o filho, com o pai, com a mãe, com o marido, Sim. né? Então, eu acho que a gente se perdeu, voltando um pouco à história, a gente se perdeu quando a gente parou de contar com o homem. Quando criou essa rixa, Competição essa competição negativa e essa competição extrema. extrema, Vamos dizer extrema. né? Extrema, de falar que você vê, às vezes, na internet, as pessoas perguntando, né? Jornalistas caem na rua, ou o pessoal que faz, que trabalha com o Instagram, perguntando pra mulher, o que você acha do mundo seria sem homens? Seria ótimo. É assim? Então vai lá Não. limpar a calha do telhado pra ver se você vai fazer Não isso. vai Não ter vai. como, né? Então, essa competição acho que fez a gente se perder nesse sentido que a gente é capaz de resolver a maioria das coisas, né? Ok, só que a gente parou de contar com ajuda, né? E ali a gente se perde a força, perde a feminilidade, perde tudo o que envolve essa pergunta tão importante que você fez, né? Que a gente precisa parar para pensar nisso, porque se a gente não pensa, a gente nunca vai acessar os conteúdos que
vão fazer a gente aprender sobre isso, Uhum. né? Porque pedir ajuda não é fraqueza. Não, pedir ajuda importa. E a gente, às vezes, é o que a gente falou, a gente é ensinado a isso. Não por mal, às vezes, ou às vezes. Às vezes sim. Às vezes sim, por mal, mas não é assim. Pedir Uhum. ajuda não é sinal de fraqueza, pedir ajuda não é errado, pedir ajuda não te torna uma pessoa pior, pelo contrário. E talvez vai ser isso que vai te salvar, né? Ter a ajuda de alguém que já fez o que você precisa fazer, que já viveu coisas diferentes que você nunca vai viver. Então, esse ponto do pedir ajuda, eu acho fantástico, porque hoje a gente tá nessa realidade que tu falou do Instagram, né? Nossa, que vida perfeita! Essa pessoa não sofre, ela olha como ela é genial. Cara, ela não é. Você tá criando uma ilusão na tua cabeça. Então, se eu peço ajuda pra alguém que sabe mais do que eu, e até pra essas pessoas que eu idealizo na internet, você pode ter certeza que você vai aprender alguma coisa e você vai sair melhor daquilo. Uhum. Então, até no próprio cristianismo, né, a gente é ensinado sobre a humildade, que tem tudo a ver com isso, né? Tem pessoas, às vezes, que te irritam, que claramente você sente que elas estão, assim, abaixo de você, que elas não sabem tudo que você sabe. Aí você pensa, não, mas não é possível com essa pessoa que eu não vou conseguir ter essa atitude de pedir ajuda, de ouvir o que ela tem pra falar. Mas, assim, todo mundo que tá perto de nós, não importa a classe, não importa o que essa pessoa sabe ou não, se você tiver ali com o coração aberto e atento, ela vai ter alguma coisa pra te Alguma ensinar. coisa pra te ensinar. Porque ninguém mais é igual a simples que ninguém. seja. Por mais simples que seja, todo ser humano ele carrega uma alma que é individual. E uma Então, experiência de vida também que é individual. uma história inteira. Então, acho que isso do pedir ajuda precisa passar por esse lugar da humildade, da gente saber que, olha, eu posso ser muito boa e saber muitas coisas, ok, mas você não sabe tudo. E nunca Não vai tem saber. como. E nunca vai saber. E nunca vai saber. É por isso que eu amo muito, por exemplo, indico muito para as mulheres a leitura, né? No livro a gente consegue acessar o conhecimento de alguém que às vezes nem vivo está mais, Uhum. mas a pessoa deixou ali tudo escrito. E isso é uma forma de ajuda, né? De Sim. você se construir com conteúdo, com conhecimento que não é seu. E aí aquilo vai adentrar a você, o seu espírito aqui, você começa a usar aquilo. Então, o pedir ajuda não é necessariamente depender de outra pessoa. Que eu vejo que muitas confusão. mulheres se perdem nisso, né? Ah, se eu pedir ajuda, eu vou ficar dependente. Não, peraí, é o contrário. Você pede ajuda, você usa as ferramentas que você precisa, você melhora, isso te torna mais forte. Olha só a força aqui se encaixando muito bem. Sim. E aquilo se torna uma ferramenta para você até ajudar outras mulheres, outras pessoas. Sim. Então, não tem como seguir sem isso. Sim. Agora, passando um pouquinho pra quando a mulher vira mãe. O que muda? O que acontece dentro da cabeça dela nesse processo, no puerpério? A questão da identidade feminina depois que tem um filho, Porque muda. porque muda. Sim. Aqui eu tenho muito cuidado pra falar, né? Porque senão o pessoal as pessoas chatas vão perguntar, ai, mas você não é mãe, Letícia. Mas eu estudo, meu querido, sobre formação humana há muitos anos, né? E a gente, por mais que a mulher não seja mãe, ela tem dentro de si a natureza, O instinto. Da maternidade. Então, até as mulheres que às vezes não podem gestar e não foram chamadas a isso por Deus, elas ainda assim têm a capacidade de ser mãe, Uhum. né? De outras formas. De outras formas, Então, concordo plenamente. Acho que a mãe ali, quando ela gesta, quando ela tem um filho, muita coisa muda, Dani, porque toda essa natureza da ordem, ela floresce. Aparece ali de repente, de Ela uma vem à vez. tona. Então, quantas pessoas eu já ouvi que falaram assim, olha, antes de eu ser mãe eu era de um jeito, quando meu filho nasceu eu mudei completamente, eu me tornei uma leoa, eu me tornei, olha só, mais forte. E a mulher no auge da feminilidade dela, que é dar um fruto, né? Uhum. Gerar uma vida. Então, fala, tem como você ser forte. Ser forte e feminina. E sendo mãe. E aí, falando de um jeito mais biológico, é claro, o que acontece no puerpério logo que nasce uma criança é que a gente tem uma queda muito brusca de hormônios, né? Então, o estrogênio e a progesterona, eles despencam assim que o seu bebê sai do seu útero. É uma loucura que acontece, né? Em segundos, tudo muda realmente. E isso traz para a mulher uma sensibilidade muito maior.
né? Então, na fase puerperal, ela fica com o que a gente chama ali, ela pode ter o baby blues, que é uma oscilação normal do humor, Você onde a chora até mulher... assistindo propaganda de TV. Ah, é, alguém que é mãe que pode Sim, falar, você né? tá assistindo propaganda, a mais besta, que você já assistiu 1000 vezes, você chora. Vai chorar, né? Vai chorar. Vai ler a história de um filho, de outra pessoa, vai chorar. Tudo te sensibiliza e te toca, porque agora você tá vivendo na pele aquilo, né? Então, aí já nasce muito aquele instinto da mãe, que mesmo estando na pior fase possível dela, do ponto de vista biológico, né? Você teve um parto, passou por uma alteração, o teu corpo tá todo reformulado para uma gravidez, e aí, em poucos dias você precisa ir voltando ao fisiológico. Mesmo ali numa fase de vulnerabilidade, eu diria, que o puerpério é vulnerabilidade, você consegue se doar Total. para uma alma ali que é nova. Então, isso muda a personalidade da mulher, não tem como. Você vai aparando arestas e, quem sabe, até se tornando melhor do que você nunca tinha sido Nunca tinha antes. sido antes. Então, acho que isso resume bem o que acontece logo após o início da maternidade, né? E a questão da identidade feminina, conforme essa criança vai crescendo, conforme isso. Porque você ali tá completamente se doando para um outro ser que integralmente naquele momento precisa de você. Ele não faz nada sozinho. Nada. 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 Ele mal respira Ele mal sozinho. respira sozinho, exatamente. É basicamente isso que ele consegue fazer: respirar Sim, e chorar. E chorar, é isso. Esse ponto é delicado, Dani, que o que eu vou falar pode soar um pouco estranho, mas aí existe um risco dos extremos, né? Como a gente dizia antes. Existem mulheres que elas se fundem demais à maternidade. Elas se fundem a esse filho que ela gerou como se fosse algo dela, né? É natural, a mãe, é o meu bebê, é o meu filho, fui eu que fiz, saiu de mim. Cara, Calma. voltemos alguns passos. Primeiro que não foi você que gerou essa vida, foi Deus que fez ela Acredito totalmente infundir em nisso. você. Então, ok, você sempre quis ter filho, mas talvez você nem vai conseguir. Então, é Deus que coloca esse presente, né? Que ele fala, ó, então vai. É uma bênção que ele traz pra sua vida. Eu te confiei uma alma, então cuida. Então, aquilo não é seu, né? E eu vejo algumas mulheres se perdendo nisso, assim. Aí, como que... Meu. Fusão, né? Meu. Como é que fica a identidade de uma pessoa dessa? Porque se ela se transforma, né? Eu, Letícia, mais meu filho, e isso vira uma coisa só, vai dar confusão em algum momento, né? São as mulheres que daí, ao longo dos anos, a criança vai crescendo e vai se tornando cada vez mais independente, porque a ideia é justamente essa, né? Você cria pro mundo, filho. Isso eu Cria pro sempre mundo. falo. Você não vai dar mamar pro seu bebê pro resto da vida, Deus me livre. Mas tem algumas mulheres que elas desejam isso inconscientemente. E aí elas se perdem na própria identidade. Que é aquela coisa que a gente até brinca, né? Do filho que é criado pra viver na barra da saia da mãe eternamente. Não faz nada sem a mamãe. Não faz mais. Nossa, isso é, assim, a receita pra criar pessoas fracas no mundo. E homens fracos também no mundo, né? Principalmente. Principalmente, porque o homem, a mãe, ela vai ter que jogar mais esse menino que vai crescendo pro desafio, pra ele ver como que a vida é dura e se formar a partir disso. Então, é a identidade da criança que precisa se desenvolver. E a mãe, para ela não adoecer e não adoecer o filho dela nessa trajetória, ela precisa entender que a missão dela é ajudar essa criancinha a formar a identidade dela. Sim. Você vai servir de inspiração e de molde a todo momento. Mas eu sou eu, meu filho é meu E filho. vai existir uma conexão natural de mãe e filho, de pai e filho, Sim, pro resto da vida. pra sempre. Mas a conexão. Mas o filho, ele é do mundo. É do Ele é de mundo. Deus e do mundo. Ele é de Deus e ele vai ter que descobrir quem ele é nessa trajetória pra um dia o ciclo se repetir, né? Um dia ele vai se tornar pai ou mãe ou não. Então, a identidade da mulher, eu vejo que ela passa por esse desafio na E maternidade. o outro extremo, O outro extremo também adoece, né? Então, é aquilo. você falou que são dois extremos. O primeiro é a mãe que cria o filho como dela. Exato. E o outro, Totalmente abandonada. O outro extremo, a gente daí vai pro que muitos psicólogos no mundo aí já disseram, né? A pessoa que ela é tão autocentrada, ela se ama tanto e ela é tão egoísta, chega ao ponto de ser um narcisista. beira o narcisismo, né? Se a gente for ler em Freud, a teoria é essa, né? Então, eu me olho muito, não consigo dar
me dar um pouco pra esse filho. Porque o que tu falou é verdade. Você usou uma frase, né? A gente se doa pra essa criança. E é isso. Então, dentro da psiquiatria, o que isso significa? Eu empresto o meu psiquismo pra alguém que ainda não tem formado, pra ele formar o dele. Beleza. Agora, a pessoa que ela tá nesse outro extremo de não conseguir fazer esse mecanismo de doação, é porque, no fundo, ela se sente tão suficiente, tão boa, que, né? Eu não vou dar isso, que isso é uma forma de defesa. No fundo, ela é muito insegura. Sim. A ponto de, olha, tudo que eu tenho é meu. Fica tudo pra cá, ó, fechadinho. Não pega nem encosta. Ninguém divide, não divide com Não tem ninguém. espaço pra ninguém ali. Esse outro extremo, ele é muito patológico igualmente. Porque Tá. aí a criança, ela se forma sem um psiquismo estável, né? E aí isso adoece demais, porque ela não tem uma personalidade formada ainda. Ela vai ter que formar isso ao longo ali da primeira infância, da adolescência, demora. E às vezes forma no mundo Forma de qualquer sem jeito. valores, sem Forma nas telas, nas né? telas Então, atualmente. o outro extremo, a gente nem precisa ir tão longe. Pais, mães que, por ter que se doar, por ter um trabalho gigante, que é criar um filho, eles preferem dar um iPad. Ai, não me incomoda agora, meu lindinho, a mamãe quer descansar. Sim. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes deve dar vontade mesmo de jogar tudo pro alto e falar, cara, só me deixe, porque a gente é egoísta por natureza, todo Sim. mundo carrega isso dentro de si. Mas, se eu olho pra isso e eu não entendo que isso tá sendo um egoísmo meu, refletindo no mal que eu vou criar, Uhum. ferrou. Ferrou tudo, né? Então, essa criança, ela depende da mãe, ela depende do pai. E aí, a gente não pode estar num extremo e nem no outro de não se doar nada ou se doar muito excessivamente, mas sim buscar estar ali no meio, No equilíbrio. no equilíbrio dessas duas coisas, né? Que é o que a gente precisa Isso na é o vida, né? saudável. Equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio em todas as áreas, inclusive no que a gente falou de feminilidade, força. Você tem que achar o equilíbrio Uhum. ali. Outro ponto ainda relacionado a isso é a questão do autoabandono e identidade. Que a mulher encontra nesse momento, assim, conforme a criança vai crescendo, tudo, ela de repente se encontra sozinha. Uhum. Sozinha, não sozinha do mundo, mas ela se sente O que eu vou fazer sozinha, agora? exato. Se sente, sente que abandonou, não tá mais feliz em olhar no espelho, não tá feliz com o corpo dela, não sabe mais exatamente quem que ela é. Eu sou essa mãe, eu Uhum. tenho a minha carreira, não tenho. Ahn, Mães realmente que se olham no espelho e não se reconhecem mais. O que que isso representa no ponto de vista psiquiátrico e humano? Muita coisa. Muita É coisa. outro mundo que se abre. E esse é um ponto bem bacana da mulher aprender, porque isso vai fazer com que ela se desenvolva, independente da fase de vida que ela tá, né? Então, uma mãe que sofre quando vem essa dúvida do tipo, "Ai, agora meus filhos cresceram, não dependem mais de mim. E aí, o que que eu faço?" Né? Para isso não acontecer, a gente tem que colocar o autocuidado, vamos chamar assim, Desde sempre. lá no começo, no princípio de tudo. Porque aí eu vou entender que, ok, eu sou mãe, eu tenho muitas responsabilidades agora com outra pessoa, mas ainda existe um eu. Ainda existe uma personalidade que habita aqui que é só minha. Ainda que eu esteja fundida espiritualmente com meu marido, que depois do matrimônio, né, nos Sim, transformamos em uma só um carne, só. em um só, mas aquilo ainda é assim, eu sou eu, você é você, né? Ainda que existam filhos, a mulher que ela tem essa noção, ela não vai se perder no meio do caminho. Uhum. A hora que o filho crescer, ela vai dar graças a Deus e falar: olha, agora eu vou voltar a Agora, cuidar das minhas coisas, né? mais. Mas. Mais. A intenção é que ela cuide mais. Porque no Uhum, início ela não é se largar. Que é o que eu vejo e o que eu observo acontecer. muito. Mães que se largaram completamente. Pois é. Ou mesmo mulheres que se largaram completamente, ou pessoas que se largaram completamente por conta de carreira. Ah, não, porque eu tô muito focado no meu trabalho. Tudo bem, você pode se focar no seu trabalho, você pode ter um foco em determinados momentos. Mas o cuidar de você, você é o seu cartão de visita. É o pilar, né, Dani? Então, é isso que tu tocou é fundamental, porque aí a gente consegue falar com o público que é mãe e com o público que também não é. Então, isso responde ambas as perguntas, né? Ambos os problemas. Eu ser mãe ou não, não importa. Eu preciso me cuidar porque isso vai me dar a ferramenta para ir melhor para o mundo. Para trabalhar melhor, para exercer qualquer função que eu tiver de forma melhor. Pra se eu quiser ser mãe futuramente, se eu estiver bem, vai ser muito mais tranquilo. Sim, se eu tô acabada, se eu tô arregaçada, eu não consigo me doar pro outro.
né? Não tem como. E a gente na sociedade, nosso papel enquanto comunidade que somos, é sempre servir ao outro. Servir ao outro. Ter uma utilidade ali. E pra você ser útil, você tem que estar bem. Tem que estar bem. Ainda que seja uma coisa, assim, que as pessoas acham que é pequena, mas nada é pequeno. Você não pode doar o que você não tem, né? É. Se você não tem saúde, você não pode doar nada, Não, no e caso. não tem nem como inspirar outras pessoas, né? Então, isso pra esse ponto de família importa muito. Que eu tenho certeza que a aluna olha você, ela já deseja as coisas que você vê como um bem. Porque é aquilo Graças a Deus. torna-se o amador na coisa amada, né? Quem falou isso muito sabiamente entendeu que o que eu amo, o que eu me dedico, é o que vai aparecer pro mundo do que eu sou, né? Então, se eu me cuido e se eu priorizo momentos de autocuidado para mim, isso vai ser muito benéfico para quem tá perto, independente se é filho ou se não é. Ou até mesmo marido. Até pro marido, muita gente eu acho que acaba entrando nessas guerras de masculino, feminino, etc. Até por conta de não se cuidarem individualmente. É. Ah, vou me cuidar. Por quê? Tanto que tem, né? O pessoal fala, ah, não, agora que casou, desanda. Que Não horror. pode ser assim, gente. A pelo fase amor mais de Deus. importante que você tem pra Pelo se amor de cuidar é Deus. agora. Só porque você casou, você não pode largar aquilo. Aquela relação tem que ser construída o tempo inteiro e isso começa pelo cuidado com você. Sim. Isso é atraente, né, Dani? De novo, quando a gente vê pessoas no mundo que se cuidam e que são ali ordenadas e que fazem as coisas direito, isso chama muita atenção, né? A gente foi feito para admirar o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. E nós mulheres, pelo que tem ordem também. Então, isso tudo se torna beleza, isso é atraente, isso é muito bom pro nosso psiquismo, pra nossa saúde mental, sabe? Então, eu sei que é difícil para pessoas que às vezes nunca ouviram essas coisas, né? Como que eu vou dar conta de fazer isso? Vai estudar, vai entender como é que funciona a cabeça. E ainda mais no mundo hoje, né? O que a gente tem observado, essa coisa de cada um viver por si, cada um, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero a hora que eu quero. As pessoas são obrigadas a me aceitar do jeito que eu sou. Hoje eu quero ser cachorro, amanhã eu quero ser árvore. Então, eu acho que ouvir isso hoje tá ainda. Tá ainda mais difícil para as pessoas ouvir isso. Sim. Porque foram gerações que você foi ensinado que não, que você pode ser o que você quiser, a hora que você quiser. Não existe uma ordem no mundo, não existe mais o belo. E isso é uma confusão, porque as pessoas acham que elas vão ter liberdade fazendo tudo isso, quando na verdade isso as aprisiona ainda mais. E elas vão perceber Depois, lá na se frente, perceberem. se perceberem. Né? Então, essa possibilidade de fazer tudo, ela não existe, ela é incompatível com a nossa realidade, né? Eu posso fazer o que eu quiser, a qualquer momento, eu sou livre. Você não é livre. Primeira coisa, está condicionado a essa realidade aqui que é terrena, estamos aqui agora, a gente vai atuar nessa gama de possibilidades, que também é infinita. Sim, e outra, a sua liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Você tem que Também. também observar isso. Que você tem uma liberdade até um determinado ponto. Se você tá invadindo a do outro, você não tá mais sendo tão livre, você tá atacando a liberdade dele. Sim. E isso Você também não quer ter a sua vale... atacada, mas O lindo. egoísmo aparecendo, né? Só quando eu tô bem, quando depois não importa. Então, dane-se os outros, né? E isso vai muito com o que tu disse também do relacionamento, né? Entre o homem e a mulher ali que acabaram de casar e que às vezes param de se cuidar e tal. Se você quer amar a liberdade sua e a do outro, isso passa por você se cuidar primeiro. Por quê? Se eu me cuido, concorda que eu dou menos trabalho pra quem tá perto de mim? sem dúvida. Isso é liberdade também. Então, veja só, às vezes a pessoa ela acha que isso é um aprisionamento, né? Que ela vai ter muitas regras pra seguir, porque daí ela vai ter que obedecer regras. Tipo, ó, todo dia 5 da tarde vou ter que treinar, vou ter que fazer feira, vou ao Dormir mercado, bem. vou trabalhar das 8 às 4, vou dormir cedo. Putz, é muita regra, né? Rotina. Rotina é isso, rotina Isso- constrói. E isso constrói liberdade, tanto pra você quanto pra quem tá perto, né? Então, é um favor que você faz pelos outros, você ser uma pessoa minimamente ordenada. Então, às vezes as pessoas buscam muita liberdade no mundo, né? Elas querem fazer muitas coisas, conquistar muitas coisas, quando na verdade, se a gente olha pro ambiente dentro da nossa casa, a liberdade ela tá ali.
mas quer muita liberdade sem ter nenhum dever, né? Exato. Também. Isso é uma ilusão que o mundo implantou na nossa cabeça, né? Que ser livre é não ter responsabilidades, quando que se você vai estudar, você vê que não é o contrário. A gente é livre, mas dentro de uma forma ali de amor, onde você faz por escolha sua, por amor e não por... não é uma obrigação externa, ninguém tá te obrigando a fazer aquilo, mas você entende que aquela ordem ela vai gerar mais resultado. Então, você é livre dentro daquilo. Isso é muito bonito, isso é muito Uhum. gostoso de se viver. Sim. Né? E caminhando para o nosso finalzinho aqui, né? É, sobre o papel do parceiro na saúde mental da mulher. Isso tanto quando estão só casados ali, ou recém-casados, ou já casados há algum tempo, quanto depois de virarem pais. Uhum. Fundamental. E esse ponto é importante porque, de novo, se a gente não pensa nisso, a gente acaba se tornando aquela mulher que volta para aquele lugar de resolver tudo Tudo sozinha, sozinha. né? E minha filha, se você tem um marido, use-o. Peça ajuda! Conte com ele tá aí para isso, E né? ele não vai achar ruim. Não, ele tá Ele aí pode para achar te ruim na hora, servir. mas depois ele vai ver que é Exatamente. ótimo. Então, essa parceria, ela é fundamental para que tudo aconteça de forma boa, né? E ainda assim, né, vão existir desafios, né, Dani? Sempre. Casamento não é fácil, um relacionamento não é fácil, a gente São precisa... pessoas com criações diferentes que escolheram ali estar juntas, e para isso Uhum, elas vão ter que abrir mão de determinadas coisas em determinados momentos, vão ter que aprender a ouvir, vão ter sim. que aprender a falar, Aprender a ceder, aprender a ceder. o que é difícil, porque aí, de novo, cai no ponto onde, se a gente tá muito autocentrado, a gente só consegue olhar para as nossas demandas, né? E num relacionamento, pra gente conseguir contar com essa ajuda masculina, com o nosso parceiro, a gente precisa olhar para ele também. Então, a missão de um matrimônio, muitas vezes, é você fazer tudo o que for possível para o outro ser feliz. Servir. É servir. Então, isso vai contra o que o mundo ensina, né? Que a gente, você tem que ter um relacionamento para te fazerem feliz. Não, não. Não. Você tem que ser feliz e aprender a Fazendo o servir. outro feliz, né? Então, quando a gente... eu estudei isso num livro, acho que foi do Fulton Sheen, que ele fala sobre essa felicidade, assim, entre pessoas. Quando a gente entra numa competição com o marido, do tipo, olha, quem que vai fazer o outro mais feliz? Na verdade, isso é um casamento muito saudável. Muito saudável. Porque, então, você não tem um... É uma competição saudável. Saudável. Diferente do que... Não, vou fazer tudo sozinho. Aquilo não termina, né? Então, se a todo momento o casal ele tá preocupado em se fazer feliz, né? Isso é muito um espírito de caridade que a gente precisa desenvolver, porque não é fácil. Eu vejo que esse casal ele vai conseguir ser parceiro para resolver qualquer tipo de problema. Né? É isso que pelo menos a Igreja Católica nos deixou de legado, para que a gente se moldasse aquilo e falar, cara, é só seguir isso que vai dar certo. Com muito respeito, é claro, com amor, com confiança, né? Que são os pilares que sustentam qualquer relação. Qualquer relação, independente de ser casamento, ou de ser uma amizade, ou de ser Sim. filhos, todas as relações elas são sustentadas nisso, sempre tendo Deus em primeiro lugar. Exatamente. Porque é o básico. Pra gente finalizar, uma última perguntinha e depois uma mensagem que eu vou pedir pra você deixar pra quem tá aqui assistindo ou ouvindo. Por que é tão difícil esse recomeçar? A mulher, ela às vezes fala que quer voltar a treinar, que quer se cuidar, mas ela trava. Isso é um medo, preguiça, vergonha, pode ser tudo. O que dá ali? Quais são os bloqueios mentais? Eu acredito, sinceramente, que é um pouquinho de tudo. Né? A história de cada um vai determinar o quanto esse recomeço vai ser difícil. Então, se essa mulher também ela se coloca muitas travas, o recomeço ele vai realmente começar já sendo ruim, já sendo uma experiência negativa. E a mulher, por estar muito sobrecarregada, que a gente falou só sobre isso. Ela ali vai encontrar mais uma força de resistência, ou seja, ela vai olhar aquilo como mais uma coisa que ela tem que vencer, né? Que ela tem que lutar. Ela não vai querer. Então, mais um problema na minha cabeça. Problema. Precisa acontecer assim, uma limpeza mental dela entender que, olha, se você quiser um recomeço mais fácil, você precisa priorizar aquilo e enxergar um bem naquilo. Ponto, acabou. Ainda que esse bem doa. Ainda que voltar para a rotina seja difícil. Que é aquilo que você falou, né? Vai doer um pouco.
mas depois o benefício que vem dessa É bem maior. dor é muito E maior. dói mais no começo mesmo. Então, se De você tudo, vai... tudo que você vai começar novo dói Tudo, mais. cara, absolutamente tudo, assim. Até a maternidade dói no começo. Você tira... Primeiro, você tirar o filho dentro de você já dói. dói. Então, meu Deus. Então, assim, saber que, olha, a vida sempre é difícil mesmo. Tem momentos que a gente cansa, que a gente acha que não vai conseguir. Mas nada é à toa. Então, Deus não dá um desafio para qualquer mulher do mundo que seja, sem saber que ela vai conseguir passar por aquilo. Então, eu acredito que esse recomeço precisa passar por uma confiança muito grande. De que se aquilo tem uma intenção boa e você tá fazendo aquilo por um bem maior, do tema que estamos falando, esse bem maior é você se cuidar, esse é o seu bem maior, não tem como dar errado. Sim. Então, vença essas resistências iniciais, porque depois o caminho ele vai se facilitando. Ele vai ganhando forma e vai ficando as pedrinhas vão ficando menores. Uhum. Algumas vezes maiores, mas depois tem umas menores. Só que você já vai estar mais forte para levantar essas pedras maiores. Olha lá a força. Se você puder deixar uma mensagem para essa mulher, para essa mãe que tá se sentindo cansada, perdida, mas que ela quer mudar, o que você tem a dizer? Primeiro passo, comece. Sem saber como começar, né? Então, essa confusão inicial, às vezes, ela paralisa. Então, o que eu tenho para dizer para essa mulher é: não paralise, peça ajuda, né? Se você tá identificando que você tem muitos micro problemas para resolver e tá difícil sair do lugar, para de perder tempo. Peça ajuda para pessoas que você realmente confie que podem te ajudar. E aí você vai ter um plano ali traçado do que fazer, né? E aí, depois que você tiver esse plano em mãos, executar. É ação, ação, ação e repetição. Que todo dia. É ali que a maioria das mulheres travam. Porque repetir essas coisas dá trabalho. O maior desafio para todo ser humano na Terra é repetir algo. Então, esse é o segredo, né? Que vai diferenciar as mulheres que conseguem se reorganizar, se reordenar e viverem ali bem, do que as que não vão conseguir. Então, é começar a ter persistência para repetir e acho que o pulo do gato que é contar com quem estiver perto de você. Né? Se você tiver a graça de ter um marido, de ter pessoas ao teu redor, uma família ou bons amigos, conte com essas pessoas, porque aí o caminho fica muito melhor. A ajuda, como a gente falou também muitas vezes aqui. Sim. É essencial e não é fraqueza. Não, de jeito nenhum. Lê, muito obrigada. Foi muito bom ter a sua presença, o seu conhecimento e os seus recados e esse bate-papo aqui. Espero que possamos voltar em outras oportunidades. Quem sabe, como eu falei, fazer um programa sobre menopausa, alguma coisa assim. Faremos o que quiserem. Pessoal, quem quiser pedir temas, etc., pra gente trabalhar, só deixar mensagem aqui. Podem seguir a doutora Letícia. Estou no quem Instagram. precisar, está no Instagram. Pode falar seu Instagram, por favor. Meu Instagram é @Letícia Foleto. As pessoas me encontram também agora no YouTube, no TikTok. Tem meu site. Eu tô tentando estar em todos os lugares justamente para levar esse tipo de mensagem para mais pessoas. E para ajudar cada vez mais, né? Quem precisa de ajuda profissional, por favor, procurem a doutora Letícia. Exato. Foi um prazer estar aqui, Dani. Muito obrigada mesmo. Pessoal, e lembrando que a diferença entre ganhar ou perder está neste 1 quilo.